Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz do amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, hoje é quarta-feira, dia 27 de novembro de 2019, e o Evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 21, versículo do 12 ao 19. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: antes que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, serei entregue às sinagogas e postos na prisão, serei levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregue até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, a liturgia de hoje, o Evangelho nos traz Jesus falando aos discípulos que muitas coisas iriam acontecer antes, que eles seriam perseguidos, que eles seriam presos, que eles seriam apresentados às sinagogas, aos governadores, que iriam ser postos na prisão e que alguns deles morreriam, seriam mortos por causa do nome de Jesus. E Jesus vai dizer aos discípulos que era para eles não se preocuparem quando eles forem apresentados, porque Jesus iria dar palavras tão acertadas que eles não saberiam o que fazer. E assim é a ação do Espírito Santo. Nós devemos analisar que não são palavras muito fáceis para o discípulo escutar de Jesus, de ser discípulo que teria que entregar a própria vida. Mas Jesus fala que é essa ocasião que nós, os discípulos, testemunhareis a vossa fé. E aí Jesus vai nos dizer que a lógica de Jesus, a lógica do reino de Deus, é o contrário da lógica do mundo. A lógica desse mundo é se agarrar às coisas desse mundo, é viver como se esse mundo nós não iremos morrer. A lógica desse mundo é acumular bens, a lógica desse mundo é ser pessoas importantes, a lógica desse mundo é ser elogiado. Mas a lógica do reino de Deus vai no sentido contrário, vai numa dimensão totalmente diferente. E se nós apresentarmos hoje em dia, sendo apresentado às pessoas que querem seguir Jesus, essa lógica do reino de Deus, muitas pessoas se escandalizam, porque querem servir a Deus, querem ser cristãos, mas também querem ser pessoas mundanas, pessoas que vivem as coisas desse mundo. Como eu sempre falo, perguntar quem quer ir para o céu, todo mundo levanta a mão, mas quando pergunta quem quer morrer, todo mundo abaixa a mão, porque as pessoas querem olhar para o reino dos céus, mas não querem deixar esse mundo. É uma incompatibilidade tremenda, sem tamanho. Jesus vai nos dizer que mesmo os nossos parentes, quando nós caminhamos, isso é uma realidade, quando caminhamos nos caminhos do Senhor, muitas pessoas, os amigos, as pessoas mais próximas, falam que a pessoa é doida, que a pessoa abandonou as coisas do mundo para viver as coisas de Deus. Muitas pessoas são taxadas como doidas, alienadas, católicos radicais,
Mas Jesus quer verdadeiramente isso. Pessoas dispostas a desprender do mundo, desse mundo de pecado, desse mundo de trevas, desse mundo que só tem os olhares para esse mundo, como que nunca iria sair daqui. Mas nós cristãos verdadeiramente, nós devemos estar com os nossos olhos voltados para o reino de Deus. Que nós não sejamos apegados às coisas do mundo, que nós possamos viver as coisas do mundo, mas olhando o reino de Deus. As coisas do mundo que faz com que nós caminhemos para a vida eterna. Jesus vai encerrar o Evangelho de hoje dizendo, permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Que vida que Jesus quer nos dar? A vida eterna, o reino de Deus. Por isso Jesus fala, é a ocasião que testemunhareis a fé e ganhareis, permanecendo firme nessa fé, nesse propósito, contra essas perseguições, contra essas humilhações, contra a morte, é que ganharemos a vida eterna. Não é fácil ser discípulo de Jesus, não é fácil ser cristão. Muitos querem ser um cristão morno, um cristão do comodismo, um cristão que das coisas boas, quando vem as dificuldades, os sofrimentos, não testemunham a fé, blasfemam contra Jesus. Só querem de Jesus a graça, a bênção, a glória. O sofrimento, a dificuldade, carregar a cruz de Cristo. Poucas pessoas estão dispostas. A cruz de Cristo não é fácil. Por isso que muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Que nós possamos testemunhar a fé em Cristo Jesus e ganhar a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês e que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.